Sejam bem-vindos a mais um Fortuna Crítica, com esse trio maravilhoso e a Jota ali, sempre a postos para servir os nossos convidados. Senhores, nosso papo hoje é unânime. É unânime. Quem não gosta desse assunto, eu não sei não. Vamos falar hoje sobre o quê? Futebol. E falar sobre quem? Sobre um craque baiano, que veio de Feira de Santana para Salvador e para o mundo. Que craque é esse? Depois da vinheta, né? Roda a vinheta! Hoje nós vamos entrevistar esse craque, esse cara que veio de Feira, veio para Salvador, depois foi para o mundo, jogou no meu Bahia também e rodou o mundo, né? Tem histórias aí, deve ter tantas histórias para nos contar. E hoje é empreendedor, empreende em várias áreas. De quem que eu estou falando, gente? Do meu amigo Jorge Wagner. Vem para cá, Jorge Wagner! Obrigado, meu irmão. É um prazer recebê-lo aqui. O Fortuna aqui com esse trio e o AJ ali. E vamos conhecer um pouco desse sua história. Porra, meu irmão, você jogou. Primeiro, eu quero dizer que eu sou São Paulino, já falei com você lá dentro. Semana passada eu estava até no Morumbi assistindo e tive a honra e o prazer de vê-lo jogar, né? Porque fracasso. Mas, Jorge, como é que tá a família? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, agradecer aí ao convite, né? Tá podendo participar, né? Pela primeira vez aqui, junto com todo esse pessoal aí. E vamos lá contar um pouquinho aí, né, da nossa história, né? Acho que a gente vai ter um papo aí muito, muito legal. Que bom, rapaz. Que bom. Você veio de Feira, né? Nasceu em Feira? Sou de Feira de Santana. Feira de Santana. Né? Nasci em 1978. Né? E vários amigos, familiares. Né? Seus pais moram lá ainda? Meus pais moram em Feira de Santana hoje. Minha irmã mora em Portugal. Portugal. Né? E somos de Feira de Santana, uma cidade assim que eu admiro muito, tenho muitos amigos, meus familiares moram lá também. Né? Como você falou aí, o início da minha carreira, né, foi praticamente lá em Feira de Santana, jogando futebol nos colégios, nos bairros, nos clubes, né, da cidade. Então, assim, de lá que eu despontei para o mundo do futebol. Seu avô tinha um time lá também, né? Meu avô, Milton Evangelista, né, nascido em Santa Luz. Né? Então, a gente sempre teve, assim, uma raiz muito ligada, né, ao futebol. Né? E ele, como tinha uma grande influência lá em Santa Luz, tinha um conhecimento muito grande aqui também com a diretoria do Bahia, do Vitória, então estava sempre levando, né, esses dois clubes aí, e os outros também aqui da capital, né, para fazer jogos, para fazer amistosos lá na cidade, ou seja, sempre foi um cara que movimentou muito o esporte. Né? Ele teve uma participação então ativa. Então, né? Ele sempre gostou muito, né? Que bom. E o nome do time era o Santos, lá em Santa Luz, Santista, né? Então foi um cara muito bom aí pro esporte. A época que Pelé estava voando. Isso. Aí seu avô. Sua história começa aqui em Salvador, no Bahia, né? Ou não foi no Vitória?
Na verdade, o primeiro clube foi o Bahia, né? O Bahia, né? Eu cheguei aqui para 9 fazer... anos, foi? Com 9 anos de idade. Cheguei aqui para fazer um teste, né? E fui aprovado no teste, mas por ser ainda uma criança, praticamente com 9 anos de idade, né? Meus pais pediram para que eu retornasse para Feira de Santana, continuasse os estudos, né? É importante. E naquela época, eu posso dizer assim, não aceitei muito aquela decisão deles, né? Nunca Mas a gente assim, aceita. hoje eu vejo que realmente agradece, foi uma né? decisão mais correta que a gente tomou ali. Realmente estava muito cedo, né? Despontando para o futebol naquela idade. E ter que ficar longe da família, né? Então, assim, hoje eu tenho essa visão, né? E naquela época, que como criança, acho que a gente não podia decidir muita coisa não, né? Até porque hoje eu trabalho também com crianças e sei que Sim. realmente é um momento de você estar aproveitando ali a fase de adolescente, né? Então, com certeza foi uma decisão acertada que a gente teve ali nas nossas vidas. Aí você vem pro Bahia, faz o teste, passa, volta, depois você volta pro Vitória, é isso? Como é que foi essa transição aí? Isso, na verdade, naquele Essa ano... parte do Vitória, se você quiser passar rápido, você pode passar, porque esse trio todo é Vitória aí. Tudo Vitória. Tô brincando. Mas assim, acho que a gente tem que Claro, reconhecer, claro. né? Tem que... Eu tô brincando, só pra descontar aí. Faz parte aí da história. Que bom que temos aí, né? Temos torcedores do Vitória, torcedores do Bahia, de São Paulo, enfim, né? E assim, na verdade o Vitória fez parte da minha trajetória, né? Sim. Do meu aprendizado, da minha formação, né? Então, as pessoas que estavam ali à frente do clube, da diretoria naquele momento, posso até citar o nome do Newton Mota, né? Que Newton realmente Mota, foi eu ia te perguntar agora. um cara aí muito marcante, um cara que até hoje está dentro do futebol, que tem um conhecimento muito grande aí. Acredito que todos os futebolistas hoje aqui da Bahia o conhecem e o reconhecem também. Você sabe como dos foi que eu principais conheci o formadores. Eu conheci o Newton Mota. Eu não sei se você lembra, Salvador criou um time, uns amigos meus criaram esse time. Era, poxa, alguma coisa Salvador. Fala Salvador, alguma coisa. Real Salvador. É? Real Salvador. Real Salvador. Salvador. Real Isso, Salvador. isso. Aí o Newton foi para o Real para preparar a equipe e tal. Mas o Real Salvador, esquecemos ele, porque o Real foi embora. Não ficou Real. Mas que legal. Mas ele teve aí passagem, né, por grandes clubes, além de Bahia, de Vitória, teve a oportunidade de trabalhar também no Cruzeiro. Então, assim, foi um cara que formou e ainda forma, né, muitos atletas aqui Tá nativa ele aí? Tá sim, tá nativa. Hoje ele tem uma academy, né, Mota Academy, né, e tem feito aí um trabalho de excelência, né, com todos esses atletas e realmente tem surgido bastante aí. Aí você vem, fica definitivo no Bahia, né? Isso. Teve essa transição, né, onde toda a diretoria foi para o Vitória. Então, logo em seguida, praticamente ali com 12, 13 anos, eu já estava jogando em Feira de Santana, então teve a oportunidade de vir para o Vitória. Né, eu ficava naquele momento, naquela transição, morando em Feira de Santana, vinha nos finais de semana para jogar e disputar os campeonatos. Né, e logo em seguida eu tive um princípio de pneumonia, né, e fui dispensado do clube. Né, e a partir Nessa época eu estava no Vitória. Provavelmente Nessa pegou a época eu estava no pneumonia Vitória. porque estava no Vitória, né? Isso. Ô Jorge, deixa eu só... Quer tomar alguma coisa? O nosso AJ pode servir. AJ, temos o quê para o nosso convidado hoje? Temos vinho tinto e um vinho branco, se ele quiser. Cara, eu estava tomando uma aguinha lá dentro. Pode ser uma água mesmo. A água tem aqui. Então, Tá bom? tá tranquilo. Tá tranquilo. Obrigado. Obrigado. Sim, aí pneumonia, você volta... E fui dispensado do Vitória, né? E logo em seguida teve a oportunidade de retornar para o Bahia, né? Então foi a partir daí que realmente começou toda a minha trajetória ali dentro do futebol, né? Já integrado ali às divisões de base, a época de juvenil do clube. Então passei por todo aquele processo, juvenil e júnior, até chegar à equipe profissional do Bahia. Mas só pra gente aqui, não precisa falar muito alto, não. O Bahia é o time de coração, né? Também, né? Tem um carinho muito grande. Foi o time que eu passei praticamente mais tempo aí, né? Então,
acompanho o Bahia, né? Tenho amigos lá dentro hoje, então estou sempre torcendo pelo Bahia, né? Rapaz, eu acho que é inevitável agora em 2023 o Bahia estar praticamente já está na primeira divisão, né? Acho que é quase que inevitável. Apesar de ter um amigo que eu pretendo não torcer mais, não assistir mais nenhum jogo com ele, porque eu acho que ele é um pé frio da desgrama. Eu vou, mas eu acho que é inevitável. O que é importante, né, para o futebol baiano, está sendo, está representando, está sendo representado também você vê o quê? Você espera o quê com essa mudança para o Grupo City, tudo isso daí? Que é um movimento quase que nacional, né? Quer dizer, mundial, né? As empresas, as pessoas comprando time e tal. E o Bahia começa agora com a sua SAF, né? Com o Grupo City. Você espera o quê? Você acha que o Bahia A expectativa é a melhor possível, eu também né? acho que vai... É um momento certo aí, o Bahia está... já vem há algum tempo aí sendo muito criticado aí por parte da diretoria, não é isso? Mas agora vai ter uma oportunidade aí, espero que se concretize, né? A expectativa é muito grande, né? A gente torce para que isso aconteça, a gente sabe que vai ter uma melhora significativa, né? Não só na parte dentro de campo, mas também por parte da diretoria, né? E é aquele negócio, não só Bahia, como Vitória, outros clubes também, a gente tem que torcer, né? Até porque nós vivemos aqui do esporte, estamos ligados. Então, quanto mais clubes tiverem condições melhores de estar disputando aí as competições Série A, B, C ou D, né? Como a gente já teve aí vários clubes do interior do estado, né? Nessas condições. Então, para a gente é melhor, com certeza vai levar o nível do nosso futebol, visibilidade para aqueles clubes que estão no interior, que estão trabalhando. Então, com certeza vai ser bom para tudo, né? É um ecossistema, movimenta tudo. É bom para a imprensa, para a torcida, para o clube, economia. Então, a gente vive, né? No estado, e a gente precisa disso, né? Então, até porque a nossa região também, né? Precisa, região Nordeste, então a gente precisa de clubes na primeira divisão, na segunda divisão, né? Não só aqui na Bahia, mas também aí em todo o Nordeste, para que a gente possa ter uma visibilidade maior. Sempre importante. O problema são os investimentos, né? Eu achei legal a compra do Cruzeiro por Ronaldo também. Você jogou no Cruzeiro, uma época, mas jogou também na Rússia, né? E aí vamos caminhando. O que é que você acha dessa compra do Ronaldo? Ronaldo Fenômeno? Fenômeno. Ali Você jogou com cara ele, que não tem uma visão extraordinária, né? Chegou a jogar com ele? Não, jogamos contra. Contra, né? Isso. Não é boa coisa. Jogamos contra. Marcar Corinthians e São Paulo. Né? Temos amigos em comum, né? Que legal. É um cara super bem, um cara que Ele tá parece pro estar sempre futebol. alto astral. Sim. Que todos têm um carinho e um respeito muito grande por ele, né? Foi um grande jogador, né? Talvez aí um dos maiores da história. E hoje está provando ser um cara que tem aí um conhecimento muito grande em gestão também, né? Então, já adquiriu o Cruzeiro aqui, antes disso já tinha adquirido um clube na Espanha, né? Sim, Então, essa gestão... gestão... subiu também, né? Sim, o Valladolid. Então, assim, é um cara que está acompanhado também, né? Que é claro que uma gestão dessa não é feita só por uma pessoa, né? Tem que ter uma equipe muito boa, uma equipe competente, né? E ele tem conseguido fazer isso aí através da gestão. Bem legal. E me lembra um pouco também o Leonardo lá também, que faz um trabalho excelente. O Raí também, que teve. Recentemente, como eu te falei, eu estive no Morumbi, assistindo um jogo, encontrei com o Lugano lá também, muito simpático, conversei bastante. Temos até uma foto, né? Cadê a foto, produção? Olha lá. Tá ali. O Lugano. Sabia que era tão alto, não. Né? Mas aí, conversando com ele, eu convidei para participar, falei até que você vinha, aí ele ficou feliz, ele disse, não, olha, ele tem esse camarote que é o Raça, é muito legal o camarote lá, e o Morumbi, eu acho assim, o Morumbi, não é coisa de São Paulino não, mas assim, o Morumbi tem uma energia tão legal, né, rapaz, tudo bem que a arena, hoje, com o encurtamento da torcida ali, aquela coisa toda, é legal, mas o Morumbi tem um quê, um negócio, né, é um negócio... Uma atmosfera diferente. Uma atmosfera ali, né? diferente. Realmente é. Ali deve ser gostoso demais jogar. Deixa eu ser campeão, né?
Vem cá, na Rússia você não tinha intérprete, não tinha nada, era Nossa. como? Você se virava como? Na Rússia foi, na verdade, McDonald's. minha primeira experiência aí fora do país, né? Estava muito novo ainda. Né? É claro que já tinha passado aí por alguns clubes, né? Bahia, onde eu me profissionalizei, depois Cruzeiro, Corinthians, até chegar na Rússia, né? Mas sempre quando você sai pela primeira vez, não vou dizer que eu não estava preparado, né? Mas sempre tem aquele desafio, né? Mas aí você está me falando de quantos anos você foi? Eu fui para a Rússia em 2003, né? Então, Saindo do Corinthians, né? E praticamente foi a minha primeira passagem, né? No exterior. Então tive que enfrentar ali muita coisa, né? A questão de não ter uma comunicação já no início, né? A comida era maravilhosa, né? Tive que me adaptar também o mais rápido possível, né? Então, assim, muita coisa, né? Muita coisa mesmo, que se você não tiver aquela vontade, aquela disposição de entender que é aquilo ali que eu queria mesmo, que seria um desafio, que eu tinha que estar ali para isso, né? Para jogar futebol, para superar todos esses momentos, né? A gente sabe do modo, do jeito que o russo e trata o futebol, do dia a dia também com as pessoas, né? Um pouco mais frio. Então, assim, tinha que ter tudo aquilo ali muito bem planejado, né? Para que eu pudesse superar. Você, quando foi, já estava casado com a Kaline? Eu fui para lá no meio do ano, em agosto, né? No final da Copa Libertadores. No final do ano eu retornei, nós nos casamos e logo em seguida ela foi para lá também. Né? Isso. Já é um alento porque você Sim. Para ela também foi uma experiência magnífica, né? Quando eu cheguei lá, realmente estava muito calor ainda, estava muito parecido aqui com o Brasil, né? O clima aqui bem quente, né? E por incrível que pareça, os russos sofriam muito lá e você tranquilo lá? E eu estava tranquilo, E nunca iria acreditar que um dia eu poderia estar chegando ali a menos 18, né? Então, quando Kaline foi para lá... Aí você conheceu logo a avó. E aí ela... Menos 18... Os caras gostam, viu? Não, mas menos 18 não tem como, rapaz. É um negócio... E aquele frio de lá é... Muito frio, Muda tudo, né? Até o treinamento, a forma de treinar, o gramado. Quer dizer, o gramado é sintético, não? Ou é grama mesmo? Grama natural, né? Grama natural. Alguns estádios tinham gramado sintético. Né? Alguns estádios tinham aquela proteção, né? A cobertura. Né? Mas o dia a dia ali realmente era Mas qual era no frio, na neve. Morei em Moscou. Moscou, né? Moramos em Moscou, Mas também tem uma cultura bem legal, né, velho? Sempre se aprende muita coisa, né? Mesmo com as dificuldades, até a dificuldade que você passa ali no dia a dia é uma forma de aprendizado, né? Mas isso é legal porque como você hoje, mais na frente a gente vai conversar um pouco, você hoje faz todo esse processo de carreira, é importante essa experiência para você passar, porque isso dá um susto na pessoa quando chega assim, é muito grande. Você conquistou a Libertadores contra a meu gosto, pelo Inter, mas estou brincando, mas pelo Internacional, né? Logo depois que você voltou da Rússia, você foi para o Inter, chega no Inter, conquista a Libertadores. Isso? Verdade, retornando do Lokomotiv Moscou, né? De volta aí ao Brasil para jogar pelo Internacional. O Inter em 2005 já tinha uma base muito forte, né? Um clube que sempre ofereceu e deu uma condição muito boa aí para os atletas. Então, chegando lá, eu tive uma adaptação muito rápida também, né? Na verdade, o Muricy pediu a minha contratação. Foi um dos grandes treinadores aí que eu tive. Eu acho que tem até vídeo aqui. No futebol. Produção. Desse jogo aí. Parabéns pro Inter, né? Eu
eu brinco, porque futebol, no futebol a gente tem que brincar mesmo, porque a gente tem que estar o tempo todo brincando, mas eu como brasileiro e eu torço muito pelos nossos times para que atinjam, né, chegue ao patamar, porque assim você vê a nossa liga, assim dizendo, o nosso campeonato, pô, com qualidade é a melhor coisa como um campeonato hoje, a Liga Espanhola, a Premier League também. Você ter um campeonato nosso, ter um time nosso representando, você já é de uma importância muito grande. Você tem que dar valor, né? Com certeza. E você fez parte disso daí, muito legal. Você estava falando do Muricy, né? Do Muricy. Isso. Em 2005 ele me pediu a minha contratação, né? Eu fui para o Internacional, ele já vinha fazendo esse trabalho no clube desde 2004. 2005 com a minha chegada, e no final do ano, na verdade, ele saiu do Internacional, né, e foi para o São Paulo. Então, em 2006, quando nós conquistamos a Copa Libertadores, fizemos a final Internacional e São Paulo, justamente em cima dele, né, do Muricy, que ele estava atuando pelo São Paulo. Treinando, na verdade, São Paulo. Paz. Internacional de São Paulo, onde o Inter ganha. Isso. Não é isso? Primeiro jogo, Rafael Sobis. Rafael Sobis. Eu estava sentado no Morumbi. Fabão. Sim. Era Fabão, estava no São Paulo. Fabão no São Paulo. Eu sentado no Morumbi, Rafael Sobis veio pela lateral aqui, assim. Acho que... Não, peraí. Cruzaram aqui, ele fez o gol aqui. Aí ele veio comemorar aqui na ponta, né? Aí depois... Mas teve um problema naquele jogo. O Josué foi expulso logo no início, não foi? Josué foi expulso no início do jogo. Aquilo... Isso. Rapaz, eu tava com um amigo flamenguista doente, né? Aí o cara falou, Luiz, eu não vou com você, não. Eu disse, bora, rapaz, relaxa, ninguém vai te... Quem vai olhar para você e vai dizer, você é flamenguista, é pai de santo, é o quê, pelo amor de Deus? Isso não vai acontecer, não. Aí fomos, né? Ele tá lá e eu sentei, tava lá assistindo o jogo, ele se levantou, vou fumar aqui um cigarro. Eu falei, tá tudo bem. Aí foi fumar. Daqui a pouco ele tava lá, uns 4, 5 caras da torcida. Rapaz, você não é São Paulino não, viu? Você é flamenguista. E ele olhava para mim e dizia, Luiz, socorro. Eu disse, o que foi que você falou? Eu não falei nada. Eu tava com a bandeira, ele pegou a bandeira, assim, enrolou todo, ficou dizendo, eu sou São Paulino, e sentou do meu lado. Mas é uma figura, rapaz. Tomou um susto também. Eu disse, Aí o São Paulo perde do Inter ali e vai e faz o empate. É isso mesmo? Pô. Isso. E você no Inter, né? E eu tava jogando pelo Internacional. Alguém chama Sérgio, né? Pra mim Ai, você... Que na legal. Verdade, e outra, o São Paulo ele já vinha, né, com um time bem, podemos dizer assim, bem armado, com uma estrutura muito boa desde 2005. Né? 2005 conquistou o título da Paulista, foi o Campeonato Brasileiro e, se não me engano, o Mundial, não é isso? Foi. O Mundial em 2005. 2005, São Paulo... São Paulo foi campeão da Libertadores. Não sei, a produção pode olhar para mim. Foi campeão da Libertadores em cima do Atlético Paranaense. São Paulo e Atlético Paranaense. E logo em seguida, em 2006, São Paulo fez mais uma final contra o Internacional. Rapaz. Você estava lá, não foi? Cheguei no São Paulo em 2007. 2007. 2007, A gente queria ter um tetra, Conquistamos o título da Copa Libertadores no meio do ano e logo em seguida saí, né? Fui jogar no Betis. No Betis, isso mesmo. Isso. Então foram quatro jogadores que saíram depois, após o título da Copa Libertadores. Eu e o Rafael Sobis, nós fomos para o Real Betis, da Espanha. Bolívar, o zagueiro, foi jogar no Mônaco, da França. E o Tinga foi jogar no Borussia Dortmund, na Alemanha. Rapaz, o cara... Então... Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. É tão legal a gente ouvir a história, assim, ao vivo, né? Porque eu tava lá, eu vi, assisti... E ouvi, os nomes que ele está falando aí, a gente na época vivenciava. Isso é muito gostoso. Sofre também, né? Porque o São Paulo perdeu. Tudo bem. Ficamos de fora aí, né? Do Mundial, né? E no Real Betis? O Real Betis, eu vi que teve uma crescida agora, teve investimento alto também. Mas na época o Real Betis estava meio complicado. Assim, sempre foi um clube de muita tradição, né? Na Espanha, na Europa, mas realmente... Naquele ano que eu estive lá, não estava bem, né? Então, houve troca de treinadores, formação de elenco, né? E a minha passagem
foi muito rápida. Eu acho praticamente que 8 meses. eles estavam naquela fase que hoje nós estamos passando, né? De clube-empresa, aquelas mudanças, estavam se organizando, alguns já começavam, outros estavam chegando. O problema maior ali, naquela época, realmente foi a formação do elenco, né? Do elenco e comissão técnica, né? Tanto que houve a troca ali de treinador, né? Na época era o Javier Ureta. Não sei se você recorda aí, na época que o Djalminha estava jogando lá pelo La Coruña. La Coruña, teve sim. aquele incidente que o Djalminha até ficou fora da Copa do Mundo. Teve uma discussão e teve aquela testada no treinador e ele ficou fora. A cabeça só. Assim. Isso. Por conta daquele episódio ali, o Djalminha ficou fora da Copa do Mundo, né? E logo em seguida saiu o Javier Ureta, entrou o Luiz Fernandes. Então, algumas situações acontecendo ali e tinha o mandatário maior, né? Que era o Lopera. Ele é o dono do time, né? Praticamente ali o dono da cidade, então era o cara que mandava tudo ali. Bola é minha, né? O campo é meu. Muitas vezes não tinha um conselho, não tinha uma diretoria para estar auxiliando ali na condução, né? do time. E, enfim, foram 8 meses apenas lá de Real Betis, mas assim... 8 meses só? Uma experiência muito boa, né? Que nós tivemos, né? Eu e esposa, filho, né? Sim. Aí você já vai com a esposa, com o filho. Já tinha vivido ali outras situações também, né? Não só aqui no Brasil, mas também lá no exterior. Mas são coisas que acontecem no futebol, né? Foi uma passagem aí, uma das passagens mais rápidas que eu tive dentro de um clube de futebol, né? E houve a oportunidade de retornar para o Brasil, dessa vez para jogar pelo São Paulo. Que legal. Aí chega no meu São Paulo. Produção, você tem um hino do São Paulo aí? Antes de eu dar essa nota aqui. Não tem? Arrume o hino aí do São Paulo. Mata aqui o Vitória aqui. Tá feliz, né? Tá feliz. Tá com acesso garantido. Acesso garantido. Parabéns, né? Isso é bom para todo mundo. Mas aí você chega no São Paulo e ganha 2 títulos pelo São Paulo, né, Beto? Uma responsabilidade muito grande, né? Ele está substituindo ali o Mineiro. Mineiro. Nosso camisa 7. A camisa 7 que é uma camisa de tradição dentro do clube, né? Outros jogadores já tiveram a oportunidade de vestir. Antes do Mineiro, se eu não me engano, o Miller, né? E tantos outros aí. E o Mineiro tinha nada mais, nada menos de conquistar o título do Mundial. Peraí. Por favor, solte. Eu vou dar a notícia. É uma emoção. Salve o tricolor paulino. Pode fechar. Ai, fiquei até emocionado de beber uma água, né? Rapaz, esse... Enxugar as lágrimas aqui. Vamos lá. Tem tanto tempo que eu não escuto esse hino. Só escutei agora no Brasileirão, no Paulistão, né? Perdeu a oportunidade agora, né? No início do campeonato. Isso, da temporada. Rapaz. O torcedor de São Paulo tem muito carinho por você, né? Eu estive também na torcida independente, e conversando lá com o presidente, conversando com o pessoal. E aí falei, vou estar com o Jorge. Pô, o pessoal com um carinho danado. Pô, faz uma falta, uma saudade aqui pra gente. O pessoal tem um carinho imenso lá. Muito grande, muito grande. E esse carinho é recíproco, né? Isso aí eu tive a oportunidade de conviver, né? Durante 4 anos aí da minha vida, né? Cheguei já também no São Paulo num momento muito maduro, né? Da minha profissão. Então, assim... Você era bem centrado ali, você... Foi... Sempre... E já com o time também... Um time... Né, bem organizado, já bem estruturado, né? Com aquela responsabilidade, né? Que Imagino. De estar substituindo ali o Mineiro. Mas esse desafio aí para mim foi fundamental e importante, né? Para que eu tivesse todo esse aproveitamento. A produção diz que tem vídeo da conquista do Brasileirão pelo São Paulo? Por favor, solte. Vamos lá. Pode ficar repetindo, se quiser também. Viu? Driver got distracted and as a
'cause I got in an accident. In the sky, took a self-defense. Lost his memory at any expense. And then the witnesses went on to describe that in the window was a big guy. Now on the radio. Rapaz, meia hora de palmas. Bonito, viu, rapaz? Eu vou dizer. E pior, eu fico triste porque tem torcedores aqui que não pode fazer um vídeo desse, né? Ó, tudo do futebol vira graça. Você sabe disso que você há anos aí no futebol. Eu tava num voo vindo para Salvador e aí o avião não levanta voo. O piloto fala, tem que sair todo mundo aí, o comandante, tal. Tá com um amigo aí que você conhece, que é Bahia. Aí, rapaz, na agonia danada, eu falei, rapaz, tem que sair do avião, é melhor sair logo, né? É melhor que tenha um avião, não sai do lugar, te cai fora. Vai ter que trocar, a aeronave tá com defeito, não sei o que, tal. Aí levanta todo mundo. Rapaz, sai um torcedor do Vitória gritando, meu irmão, retado, que eu acho que tinha um compromisso com a camisa do Vitória. Faz o meu amigo. É por isso que o voo. Foi por isso que o voo não subiu. Olha pra aí, ó. Eu vou avisar o comandante. Eu disse, rapaz, faça isso não, rapaz. Mas a Vitória. Faz parte, né? Vem cá, você quer dizer que com o Rogério Ceni enchia o saco do Muricy jogando cacheta? Eita. É cacheta, né? Cacheta, é. O que é cacheta? Eu não sei o que é cacheta. Baralho, é um joguinho de baralho, É um né? joguinho de baralho. Aham. E sempre tinha turma que nas concentrações estava junto ali Ia jogando. pra mais tarde, e até Muricy. passava um tempinho ali. O Muricy é da escola do Tele, né? Até Muricy ficar sabendo, E Muricy é daquela escola do Tele que ficava olhando, tá todo mundo dormindo aí e tal. Chegou. O Muricy era mais ou menos assim, né? não fiscalizava muito, Não? não ia muito, né, na concentração no quarto, não, mas ele sempre estava sabendo do que estava acontecendo. Né? Mas ele tem uma importância grande aí pra você, né? Sim, muito grande. Aham. Um cara aí que, no meu retorno, ele conseguiu me colocar ali numa nova função, né? Eu sempre atuei, né, desde quando surgi aí para o futebol, jogando como meio campo. E nesse meu retorno ao Brasil, lá do exterior, ele me adaptou ali a uma nova função, né? Já que ele jogava com um esquema de 3 zagueiros. E ele percebeu que no meio campo eu estava sentindo muita dificuldade em jogar, né? Praticamente na função que eu exercia. Então ele me adaptou ali na lateral esquerda, muitas vezes também como volante, né? E assim, me dando toda a liberdade, né, para que eu pudesse atacar, né? Nunca perdendo aí as minhas características, principalmente ofensivas, né? Então, tivemos uma conversa, ele fez esse estudo, né? Notou que isso aí seria importante para o esquema que ele estava usando, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Mas ele sempre faz um teste, observa, volta, aquelas coisas aí. Sim. O São Paulo, na sua visão, falta o quê para se tornar campeão brasileiro novamente? Porque eu já estou numa fila. Depois que você saiu de São Paulo, eu só recebo gozação. Eu estou numa fila que eu vou dizer, rapaz. Eu preciso ouvir de uns... E você, assim, um alento, assim, não, rapaz, na minha visão, eu acho que o São Paulo, se insistir mais um pouco aí, porque o São Paulo trabalhava muito bem com aquela relação com Cotia, né? Aquela coisa que eles faziam, tal. Aí sai, muda tudo, teve uma confusão, tal, São Paulo vai, tal. Chegamos agora, na época, Rogério Ceni. Aí o Rogério até chegou, depois do treinador argentino que teve o Crespo, pediu para encher a piscina, para preparar tudo e tal. Também da escola do Muricy, do Tele Santana, o Rogério está lá há anos. E começa também a pegar o pessoal de Cotia e botar no time. O time melhorou bastante, o time está mais organizado, está ali mais... Você acha que falta o quê? Porque sua resposta vai ser tão determinante. Porque eu já estou... Não sei, Nosso Senhor do Bom Fim. A gente fazendo uma análise aí, né, de todo o tempo, né? O último título do Campeonato Paulista que o São Paulo teve foi em 2005. 2005, né? com o Crespo. Com Crespo. E agora, em 2022. 22 com o Campeonato Crespo. Paulista. O último título, e talvez o primeiro aí da Sul-Americana, foi em 2012.
né? E Foi teve, 21? e teve a oportunidade agora do título da Sul-Americana, onde perdeu lá pro, se eu não me engano, pro Independiente Del Valle. Não né? falei nem um suco eu consegui tomar. Né? E o último título brasileiro em 2008, né? Então, fazendo uma análise aí de todo esse tempo, né? E o que a gente escuta, é claro que eu não estou dentro do clube, não vivo o clube hoje, né? É claro que a gente tem alguns amigos e a gente acompanha também, né, as notícias, mas muito se falou aí, né, de como estava sendo conduzido, né, por parte da diretoria, né? Muitas críticas, né? E quando você tem um clube que não está, né, alinhado ali a parte da diretoria com a parte dentro de campo, realmente é muito difícil você chegar aos títulos, né? Isso aí tem acontecido, né? Isso aí é nítido, né? Temos agora um presidente, o Júlio, tem tentado dar um suporte muito grande para Rogério Ceni, tem aproveitado muito aí as categorias de base lá em Cotia, né? Tanto que São Paulo hoje aí, dos clubes brasileiros, é um dos times aí que mais vende, né? Que mais fatura com a receita desses atletas. Mas é preciso você conciliar, né? Os atletas jovens que estão surgindo em Cotia e os atletas mais experientes. E o que vem? Né? Então, não adianta nada você revelar, dar essa condição durante 2 anos e logo em seguida você vender, né, só para fazer a receita. Então, a partir do momento que as contratações dos jogadores mais velhos, mais experientes, começarem a dar certo, e os atletas da base também, e você conseguir conciliar aquilo ali e conseguir manter por mais tempo, né, dentro do clube, com certeza as coisas ali dentro de campo vão fluir naturalmente e os títulos vão chegar. Né? Isso aconteceu na época que eu estive lá. Né? Se você for buscar aí de 2005 até 2010, foram os títulos da Brasileiro, Paulista, Mundial. Né? Então, assim, sempre mantendo essa relação dos atletas mais experientes com os atletas da base durante muito tempo. Né? Então, os 4 anos que eu tive lá no São Paulo, a gente passava a temporada juntos, quando voltava, praticamente era o mesmo time e sempre com alguns reforços, né, que estavam chegando ali. Ia ajustando e sempre surgindo também jogadores da base. Né? Então, quando você consegue conciliar dessa forma, né, dar mais tempo para o jogador da base jogar e atuar no time profissional, com certeza os títulos vão chegar. O último título, 2021, Paulistão. Paulista. Cristo. O brasileiro, você acha que vai quando? 2047? Tá perto, né? Tá trabalhando por isso. Tá trabalhando. Além de você ter um bom time, né, tem a concorrência. Né? Hoje existem aí grandes clubes, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Atlético Paranaense, que faz um trabalho de excelência ali, está sempre chegando. E essa coisa da SAF também está trazendo, alimentando melhor, a gestão está sendo melhor. Sim. Então, agora eu acho que o São Paulo, como tradição, como time, ele sempre mostrou, né, aquela coisa de ter o estádio, Agora, é uma pergunta, uma curiosidade. O Palmeiras tem aqueles gramado sintético, né? Toda vez que um time vai jogar ali, o time se atrapalha porque a bola corre como o quê? Na hora do treinamento, deve ter algum, no centro de treinamento, no caso do São Paulo, provavelmente, e nos outros, um gramado sintético também. Né? Vou jogar com o Palmeiras hoje lá no Aliança. Porque aquele negócio deve atrapalhar, diferente, né? É tipo altitude, né? Deve ser um negócio bem complicado. A bola corre, ela sai... É diferente. É bem diferente, né? Muito diferente. O domínio, o tempo de bola, né? A velocidade da bola. Então, se você está acostumado a treinar, a jogar, né, no gramado sintético, com certeza vai ter aí Eu, inclusive, vai ser favorecido. Vou ver se eu consigo não sei, alguém aí, algum advogado, para a gente botar, pelo menos o time começar a jogar lá no Allianz Parque, 1-0 já começa, né? Com vantagem, porque causa do gramado, né? Hoje temos o Allianz, né? E o estádio do Atlético Paranaense. São dois. Arena. A arena lá do... Arena da Baixada. Vamos fazer uma pausinha e voltamos já? Tranquilo. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.
Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Estamos de volta com Fortuna Crítica e essa figura simpática demais aqui, Jorge Wagner. Muito obrigado mais uma vez. Esse baiano, sangue bom, gente. Jorge, aí você, no São Paulo, tem um sonho de ir para o Japão, né? Você sempre teve esse sonho de ir para o Japão e aí você segue para o Japão. Chega para o Japão com 3 filhos, esposa. Aí já é uma nova fase. Família completa já, né? Mais experiente, um outro momento aí da vida, um outro momento da carreira, sempre com esse sonho, né, de fazer sucesso também, né, no exterior. Sim. Já que podemos dizer que eu tive 2 passagens, né, não da forma como eu queria. Sim. A primeira pelo Lokomotiv Moscou e a segunda no Real Betis, né, e sempre com uma relação muito grande com o Japão, desde criança, né? Talvez aí pelo fato de ter feito e praticado karatê, né? Talvez tenha alguma relação aí com o Japão. Então, assim, sempre foi um país, né, que eu sempre tive uma admiração muito grande, né? E tá podendo ir para lá para exercer a minha carreira, né, como atleta profissional de futebol. E depois de uma passagem brilhante, podemos dizer assim, né? Já que conquistamos praticamente tudo lá pelo Caxiua Reysol. Então, realmente, para mim foi muito gratificante, foi um momento de muito aprendizado. Não satisfeito, enfrentou o Santos do Muricy com o Neymar, né? Isso, verdade, né? Chegamos lá em 2011, né? Passamos por um problema muito grande já no início ali, né? Aquele terremoto seguido de tsunami. Tivemos um susto muito grande, né? A família toda lá no Japão. Ah, meu irmão pegava as malas e o maior Japão. É verdade que você sente balançar assim durante o dia algumas vezes? Todos os dias, né? Todos os dias? Sempre com terremotos, né? O cara acha que está com labirintite o tempo todo. Né? Bebi demais, não? É uma coisa normal, né, para os japoneses. E assim, que com o passar do tempo ficou uma coisa normal para a gente também, né? Não, claro que com a intensidade dos terremotos que aconteciam no dia a dia, né? Não na mesma proporção como foi, né, o terremoto seguido em Fukushima, né? Que teve todo aquele problema, né? Mas todos os dias, e a gente sempre brincava, né? Calma, o abalo vai ser bem pouco, pensa que você está na rede e vai tudo tranquilo aí. Então... Pensa que você está na rede. E era uma coisa assim muito rápida, né? 2, 3 segundos, dava aquela tremida, né? E depois voltava ao normal. Isso é normal já para o japonês, né? E ficou normal para a gente, né? É claro que as consequências de um terremoto com uma proporção maior realmente é devastadora. Uma placa, né, velho? Aí não tem jeito, tem toda hora também. As placas tectônicas, né, estão ali sempre se movimentando, mas assim, foi uma experiência muito boa, né, pra gente,
para toda a minha Você família. veio por lá, o Zico estava treinando, estava indo à seleção? Não. Zico tem uma identidade muito grande, né? Sim, Zico é um cara. Não só com o Kashima Antlers, que foi o time em seguida, né? Que eu tive a oportunidade de jogar também, junto com o Toninho Cerezo, que era o nosso treinador. Cerezo, da Copa de 82. Isso. Foi o meu treinador no Kashima Antlers. E no Caxiua Rissol, tive a oportunidade de trabalhar com o Nelson Batista durante 3 anos, né? Nelsinho. E Nelsinho e Pimentel, Carlos Pimentel, hoje atual treinador aí do Ituano. O Nelsinho continua lá no Japão. Temos o Sidmar, talvez vocês devam conhecer aí. Grande, né? O Sidmar foi campeão jogando pelo Bahia em 88, hoje mora lá no Japão. Né? Então, assim, acho que pelo fato de ter encontrado uma comissão técnica toda brasileira, né? A minha adaptação realmente foi muito rápida, né? Então, essa é uma foto conquistamos, para recordação aí, com certeza, levar essa foto aí pro resto pro resto da minha vida, né? Realmente muito marcante, né? Nós temos aí o Carlos Pimentel, o Tani, eu, Sugeno, Kiri, Yoga e o Nabi. Então, assim, capitão, Vocês querem ver? alguns troféus ali, né, que nós conquistamos. Na verdade, o Caxiua, ele nunca teve uma expressão tão grande, né? E com esse grupo aí que se formou nessa época, nós conseguimos ali conquistar título do título nacional, o título da Copa do Imperador, Nabisco Cup, o Chiba. Participamos da Champions League Asiática, tivemos a oportunidade de disputar o Mundial em 2011, né? Então, assim, foi uma evolução muito grande do clube, né? O Mundial realmente foi um momento único ali, tive a oportunidade de disputar pelo Caxiua Rissol, né? Perdemos na semifinal para o Santos. O Santos fez aquela final com o Barcelona, naquela época o Neymar estava jogando pelo Santos. Neymar, Elano, Borges, enfim, grandes jogadores também, né? Então Neymar, foi um momento que é um muito Ganso marcante. Ganso. Uhum. Ali eu não me conformei com... Minha filha me mata se eu falar isso. Eu não me conformei com o resultado. Né? Sabe, o Barcelona também ter dado 4, sei lá. Os caras pareciam que estavam aprendendo a jogar. Foi praticamente o auge ali do Barcelona, né? Grandes jogadores, realmente. Uma máquina de fazer muito difícil para o Santos. Eu não sei. No Japão, seus filhos falam japonês, né? O seu filho. Foram alfabetizados, né? No alfabeto americano, né? Mas sempre com convívio ali com o japonês. Estudaram também em colégio japonês. Né? O meu mais velho hoje está com 16 anos. E dentro de casa é muito inglês, né? Assiste muita coisa também em japonês, né? Isso por ele mesmo. Ele trouxe muita coisa lá do Japão, né? Pela idade dele. O Juan, o do meio, está com 14 anos também, muita coisa do Japão, né? Marina, a mais nova, aí com 8 anos, passou pouco tempo lá, mas... Bota aí, produção, foto pra gente ver. Ali, então, toda essa galerinha aí. Ali é o mais velho? Mais velho, Antônio Wagner, Juan, Marina e ali Kaline, a esposa. Família bonita, né? Aí. Coisa boa. O mais velho teve dificuldade de se adaptar, né? Quando chegou ao Brasil, para a língua. Teve, sim. Juan, o Antônio Wagner, o mais velho, né? O Juan também. O Juan teve mais ainda, né? Mais do que o Antônio Wagner, né? Sempre teve aquela situação ali dentro da sala de aula, muito silêncio, né? Todo mundo muito comportado, né? E no retorno dele... Saía, arrumava sempre tudo. Isso, né? Sempre muito quieto dentro da sala, né? E aqui, por ser, sei lá, o Brasil sempre tinha essa conversa ali paralela, né, dos alunos, uma coisa normal assim que, né, acontece. Tá no nosso sangue, e ele né, se sentia um pouquinho incomodado com aquilo ali, né? Então algumas vezes a gente foi convidados, podemos dizer assim, né,
com a diretora para saber realmente o que é que estava acontecendo com o Juan dentro da sala de aula. Mandava porque ela esse para lá e comportamento mandava um dele, terremotozinho que ela voltava caladinha. e ele sempre pedindo silêncio para os companheiros, né, para os amiguinhos ali dentro da sala. Né? Isso é muito Mas hoje já está completamente adaptado. hoje já tá. Ele que faz a zoada, né? Ele que está fazendo Dá para parar aí, pô. Mas tá fazendo- eu falei dos títulos. Jorge Wagner, Góis, Conceição. No Bahia, Campeonato Baiano 98 e 99. Corinthians, Campeonato Paulista 2003. Internacional, Campeonato Gaúcho 2005. Copa da Libertadores da América 2005. Essa eu vou perdoar. 2006. 2006, correto. 2006, perdão. Pronto, aqui. A imagem eu não consigo, eu vou enxergar por de cá. Mas tem a imagem que é aqui. Aí tem, pelo Cruzeiro, Copa Sul Minas 2001, 2002, a Supercampeonato Mineiro, né? Correto. Por que Supercampeonato Mineiro? Existia um Supercampeonato? Naquela época tinha assim, a Copa Sul Minas, né? Times de Minas Gerais ali da região sudeste, né? E do sul. E o Supercampeonato Mineiro seria tipo que uma disputa dos clubes do interior, né? Que a gente praticamente entrava numa segunda fase do campeonato. Tá. Então eles faziam o campeonato antes, né? E depois tinha o Supercampeonato Mineiro. 2002, aí, rapaz, Lokomotiv, né? Moscou. Campeonato Russo, 2004. Eu vou falar esse último aqui depois. Kashima, eu pulei, né? Kashiwa Reysol. Reysol, Campeonato Japonês 2011, Copa do Imperador 2012, 2013, Supercopa Japonesa 2012, Copa da Liga Japonesa 2013 e pelo meu São Paulo, nosso São Paulo Futebol Clube, o título de 2007 e 2008 pelo Campeonato Brasileiro. Fabrício, aponta o Vitória ali. Qual é? Onde é que está o Vitória ali? Hein? E qual é o título do campeonato? Tá rindo? Esse é o Jorge Wagner. Vamos bater palmas porque olha, é muito orgulho pra gente e vou te falar uma coisa. Eu tenho aqui feito as entrevistas com baianos, aqui passaram o Armandinho, a gente tocou até o hino do Bahia e tudo. E vocês realmente são figuras que deixam a gente bastante orgulhosos, porque a nossa terra precisa disso. Você falou uma coisa séria, a gente sai, vai, mas tem a nossa terra, e depois a gente volta, e você volta, eu vou conversar já, vocês vão conhecer o lado empreendedor desse Jorge Wagner aqui, rapaz, uma figura que não para, assim, 24 horas é pouco esse homem, tá? E assim, isso é muito legal, porque para a nossa terra, para o nosso país também, é muito legal isso. Eu fico feliz demais ver tudo isso daí. Agora eu vou te apresentar uma figura, rapaz, que é o Tapioca. Tapioca, qual é a novidade que você tem hoje? Olá, Luiz. Olá, Jorge. Tudo bem? Beleza? Beleza, tudo em ordem. Você joga em que posição, Tapioca? Eu jogo de goleiro. Fico só na defesa mesmo das bolas com as mãos. Provavelmente o goleiro fica na defesa. Você... o que é que tem hoje pra gente? Olha, Luiz, Jorge, eu trouxe aqui uma matéria muito especial sobre agenciamento de novos jogadores, novas estrelas e que nosso convidado entende muito bem. Vocês querem assistir? Vamos lá. Tapioca, Eu. posso escolher o... Pode escolher? Claro que a gente quer assistir, Tapioca. Mas é E o pergunta nosso retórica, convidado, Luiz. Vamos lá. Vamos lá. Pode pintar o segundo, agora! Gol! Jorge Wagner! Depois que se aposentou dos gramados, o baiano Jorge Wagner assumiu a carreira de empresário. Ele tornou-se agente intermediário de novos atletas, sendo cadastrado pela CBF. Como um jogador, Jorge Wagner começou cedo no futebol profissional. Por isso, sabe como ninguém os desafios de ser um jovem atleta.
Muitos jogadores adolescentes precisam sustentar suas famílias, lidando com pressões que afetam o desempenho dentro do campo. Estudar, trabalhar e lidar com a torcida são tarefas muito difíceis para essas promessas do futebol. O sonho de ser um jogador profissional é alimentado por muitas pessoas que amam jogar bola, mas nem sempre estão preparadas para encarar toda a responsabilidade do esporte. O trabalho do agente é preparar esses novos talentos para um mundo onde existem muitas oportunidades e muitas armadilhas. Campeões como Jorge Wagner trazem seu exemplo de vitória e dedicação para ajudar novas gerações a viverem o sonho de se tornarem verdadeiros craques. Esse foi o Tapioca News de hoje. É com você, Tapioca. Curtiu? Ô, rapaz! Bater palmas, pô. E você, Tapioca, tem uma pergunta? Tenho uma pergunta sim, Luiz, e especialmente para o nosso convidado Jorge. Quero saber como é essa rotina que ele faz na escola dele e na escola dele para poder formar novos jogadores. Quais são os obstáculos, quais são os desafios de toda essa rotina que ele tem ano a ano? Legal, Tapioca, Entendeu? legal. Deu para muito entender? bom, entendeu, sim, com certeza. Que bom, né? Praticamente aí depois de rodar o mundo, né? Jogando futebol, com toda essa experiência, não só aqui no Brasil, mas lá no exterior também, né? Tendo a oportunidade de conviver, né? com vários jogadores, com várias culturas, né? Então acho que isso aí foi muito importante, né? E ao final da minha carreira, em 2017, eu não poderia deixar, né? de estar inserido no meio do futebol, né? Dando a oportunidade, né, todos esses garotos, né, não só de Feira de Santana, mas também de toda aquela região, né, já que o nosso projeto é lá de Feira de Santana, o qual eu sou o padrinho, né, FSA, Esporte, Lazer e Cultura, né. O projeto se iniciou dessa forma. Hoje nós somos clube, né, FSA Esporte Clube, então assim, a gente vem fazendo um trabalho muito legal, né, oportunizando aí todos esses jovens garotos. A gente sabe que nem todos vão ser atletas profissionais de futebol, mas o trabalho que a gente vem fazendo lá, né, com todos os professores, com todos os coordenadores, realmente é um trabalho de excelência, já que todos eles estão capacitados, né, a estarem exercendo essa função. Então, assim, a gente não visa só o lado do futebol, mas também o lado humano, onde a gente dá essa oportunidade. Então, hoje nós temos, além da prática do futebol, outras atividades esportivas também, né? E sempre com acompanhamento de grandes profissionais, como eu falei, né? No dia a dia e também de nutrição, né? Psicólogos. Então, isso tudo é um grande problema também. Isso, a gente sabe que precisa ter esse acompanhamento, né? Com todos eles. A gente está praticamente saindo aí de um momento muito difícil, né? Que foi a pandemia, onde muitos garotos ficaram em casa e perderam, né, podemos dizer assim, a oportunidade de estar treinando, de estar se exercitando, né? E hoje um dos trabalhos que nós temos, né, é realmente estar reativando tudo isso aí nessa garotada, né? E no dia a dia, graças a Deus, a gente tem conseguido, né? Esse trabalho da FSA, nós contamos ali com a presença do Jaderson, é um cara que já está no meio do futebol há praticamente 25 anos, ele vem trabalhando com escolinhas, hoje ele é professor da Universidade de Feira de Santana, é um cara que jogou futebol também, né? Não teve muito sucesso, chegou a ser profissional, mas não conseguiu seguir a carreira como atleta e foi para o lado acadêmico. É um cara super competente que está à frente aí, né? O qual eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que ele vem fazendo, isso lá em Feira de Santana. Temos hoje aqui o Luiz Pitiá, que é um dos nossos diretores aí da JW7 Academy. Esse já é um projeto onde a gente inicia com atletas mais jovens, né? Sim. Praticamente garotos, né? Ali a partir dos 3, 4 anos de idade. Então, assim, é um trabalho lúdico, mas que a gente já vai introduzindo, né? Todos esses garotos aí, né? No meio do esporte, né? E a gente sabe que através do futebol, que é nosso principal objetivo aí, a gente pode estar fazendo essa inclusão social, né? Com certeza. Então, isso aí é muito importante, né? A gente hoje já conseguiu aí revelar, né, alguns jovens talentos para o futebol brasileiro. Conseguimos também já
oportunizar, né, alguns profissionais da área, né, treinadores, preparadores físicos. Não só os jogadores, não só jogadores. você também faz a comissão, aquela forma aquela Temos equipe também a análise de desempenho hoje que está muito inserido dentro do futebol, legal. principalmente, né? Por Jaderson estar, ser um dos líderes ali do nosso projeto e estar um dos líderes lá da faculdade, né, de coordenadores de professores, então ele tem requisitado muitos, né, alunos, né, e aí tem dado essa condição, né? Então, podemos dizer assim, os estagiários, né, que estão chegando para a gente, mas que com a formação que a gente vem dando para eles, eles têm conseguido. Então, temos hoje, né, treinadores em Bahia, Vitória, Atlético Mineiro, alguns com passagem também pela seleção brasileira, enfim. Que coisa, gente. Estamos formando muita coisa, né, na região ali de Feira de Santana e adjacências. Nossa terra. Então, assim, é importante. Muito obrigado, Jorge. Formar jogadores e humanizar é essencial e você está de parabéns. Eu tenho duas coisas para falar. Diga. Por que você está imitando o meu look? Eu tô te imitando. Meu Deus! Você sabia que eu tava pensando a mesma coisa hoje de manhã? Sério, eu tinha vestido esse look aqui e não imaginava que você tava pensando a mesma coisa que eu. E outra coisa, você falou que é goleiro, né? Sou goleiro. E você? Que é eu sempre meio campista ali. Meio campista? Minha história com futebol. Faz sentido. Joguei bastante. E só não fui um Lionel Messi ou um Jorge Wagner, porque não deu, né? Esquece essa história. Mas com certeza é uma estrela, Luiz. Obrigado. Agora, você como goleiro, quer uma saída estruturada? A saída estruturada, eu não sei dizer, porque eu não sou profissional, sinceramente. Mas eu fui goleiro na infância. Depois eu falo com você, Taps. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Jorge. Valeu. Parabéns. Que figura, viu, rapaz? Mas a Copa do Mundo de 2022, você... Parece que você já tem sua seleção já montada aí, né? Tem produção? Produção? Por favor, coloque os jogadores nas posições aí. Vai dizendo aí que vai... Vamos no 4-3-3, não é isso? Né? Foi o Alisson ali, né? E fazendo grandes jogos, né? Pelo Liverpool, conquistou muita coisa também. Eu gosto do Alisson, viu, rapaz? Então, Nossa. assim, temos hoje os 3 goleiros, né? Que E ele passou por uma fase... Qualquer um poderia ser titular hoje, teria condições de ser o titular da seleção, mas com certeza o Alisson tá à frente aí e será o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Foi o Alisson que teve um problema com o pai, né? Que foi para uma pescaria, alguma coisa, e aí o pai veio a falecer, alguma coisa. Sim, foi recentemente. Recente. Vamos lá, amanhã é a seleção. Vamos lá, Dani Alves, né? Na lateral direita. Daniel Nosso Alves. baiano lá de Juazeiro, né? O Daniel. Um baiano aí, vencedor por todos os clubes, né, que passou, sempre conquistando o título. O maior jogador, né, que conquistou títulos aí no mundo, né? Um cara vitorioso, um cara que... Baiano, muito rapaz? Experiente. Baiano de Juazeiro, né? Baiano de Juazeiro. Baiano de Juazeiro. Né? E a gente sempre fala assim, né? Falava isso na época de São Paulo, né? E agora também eu levo esse discurso comigo, né? Para ser campeão sempre tem que ter um baiano no elenco. Então, se não tiver aí, então, se você for buscar aí nas últimas seleções, nos últimos títulos do São Paulo, sempre tiveram baianas. Então, e agora? Né? Thiago Silva. Thiago Silva, quem é Thiago Silva? Thiago Silva. Thiago Silva, ao lado do Dani Alves, e o Marquinhos. Aí. Marquinhos. E na lateral esquerda, o Alexandro, ao lado do Marquinhos ali. Pronto, aí está a sua defesa formada, não é isso? A defesa está formada aí, jogadores... Alexandro, ele joga em que time? Alexandro é Juventus da Itália, né? Juventus da Itália, né? Inclusive, está de saída, né? Marquinhos é um cracaço, viu? Marquinhos, ele joga... um dos grandes nomes aí da seleção. Conteste, né? Daniel naquela fase do Barcelona, Maria. Tava que tava. Vamos lá, agora pro meio de campo, né? Fabinho.
Fabinho. Fabinho, Casemiro. Casemiro, cracaço. Casemiro. Né? Foi lá colega teu, né? Jogamos juntos, sim. Ele era de Cotia. Isso, oriundos aí das divisões de base, lá de Cotia. Foi pro Barcelona, Real Madrid. o Real B, e depois, começou no B, não foi? Aquele Real que eles têm, eu não sei o nome, o Real Madrid. Isso, é o B, né? É o B, aí depois subiu e assumiu lá. E depois ele foi pro Porto, né? Foi emprestado pro Porto, né? E aí Voltou quando retornou, já retornou pro Real e conquistou muita coisa lá também. O Paquetá, não é isso? Lucas Paquetá. Joga muita bola aí. Meio de campo formado. Tá formado. Aí não passa nada. Agora vamos botar para fazer gol. Vamos lá. Richarlison, no ataque, não é isso? Centralizado, Richarlison. Centralizado. Jogador de área aí. O Vini Júnior, ele tem jogado muito pelo lado esquerdo. Né? Vini Júnior na esquerda. E temos o Neymar também, né? Então pode ser que o Neymar também, ele joga muito pelo lado esquerdo, né? Mas ele sempre tão... Essa seria... sempre tem essa troca aí, né? E aí vai depender muito dos treinamentos do Tite, né? Vai definir aí qual lado que cada um deve jogar. Mas eu acredito que o Richarlison está ali tendo condições, né? Acredito que o ataque da seleção brasileira seja esse aí, para começar as partidas, né? Nos últimos jogos o Rafinha teve muita oportunidade, né? Foi um cara que se destacou muito aí, chegando até a ser titular, né? Justamente pelos testes, né, que o Tite estava fazendo, o Tite e toda a comissão. Mas eu acredito que essa deva ser a formação aí do ataque do Brasil e com algumas opções, né? Hoje, se a gente for ver, realmente é um time completo, um time que está chegando aí com uma maturidade muito grande, né? Com jogadores experientes, né? E jogadores jovens, principalmente ali com o Vini Júnior, que se destacou talvez aí mais do que todos esses atletas. E cara, esse cara teve uma evolução muito grande. E como treinador, você falou do Muricy na sua vida, o Ancelotti teve um papel, está tendo um papel importante com o Vinícius e aquele outro, Rodrigo, né? Rapaz, os caras estão voando, rapaz, estão ali. Como treinador tem um papel fundamental, rapaz. O dia a dia, a preparação, a mentalidade, né? Entender o jogo, né? A evolução que eles tiveram aí na Europa, né? Jogando pelas competições que eles disputaram, né? Então tudo isso aí engrandece muito, né? E forma. Né? E o Neymar agora, inclusive, com essa acusação que não foi encerrada, está com a cabeça mais fresca, mais tranquilo também. Olha, nós temos um belo de um time aí a enfrentar qualquer seleção, viu? Não é não? Com certeza. Me diz uma coisa, sua esposa é cantora? Cantora. Cantora, né? Também, né? Também, né? Também. Porque esse homem tem um lado empreendedor fantástico. Ele aqui vai falar pra gente. Além de todo esse trabalho que ele faz aí com os times, com os atletas mirins, e aí atletas já profissionais. Não, atletas não, tá fora. Tem também todo um processo de negócios que você movimenta com sua esposa, e ela também, artista e da arte, da música. Você tem negócios na área de restaurante, negócios na área de roupa, lojas. A vida de vocês deve ser assim, 24 horas ativo. Ativo. Verdade, né? Intenso, dá tempo? Né? Intenso, né? Acho que esse lado empreendedor, esse lado... Já nasceu, né? Com isso, né? Ela muito mais do que eu, né? Então, assim, como eu falei, né? Eu encerrei a carreira em 2017. É claro que eu tenho hoje o lado do futebol como a principal atividade, né? Mas aliado a isso, surgiram aí várias coisas, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? Quando você está no meio ali, né? Primeiro nós entramos no ramo da alimentação aí, né? Através do Paris 6, trouxemos para cá, somos um dos... Inclusive, vocês comam nhoque Jorge Wagner. Tá aí. Um dos pratos lá do nosso restaurante, né? E esse lado empreendedor, como eu falei, ela muito mais à frente,
né? Depois do vestuário, enfim, muita coisa, né? Imagino, vocês devem estar... É claro que existe toda uma equipe, existe todo um pessoal que dá esse suporte para a gente, que vem nos orientando também, né? Mas isso também é uma coisa muito legal, para você ver que na nossa terra, trazendo emprego, dando emprego, trazendo negócio, movimentando, isso é importante, todo dia eu digo. Exemplo mesmo, gente. Fantástico. Jorge, tem uma coisa que você está fazendo aí que eu acho fantástico. NFT. Porra, bicho. Eu comecei a estudar isso sobre... É um mundo totalmente novo, um futuro, né? Porque eu acho que está começando agora, quem está apostando agora, provavelmente vai daqui a 5 anos já começar a colher frutos aí do NFT, que esses tokens não fugíveis, né? Você também já está trabalhando isso, né? Com a empresa. Tem a imagem aí do NFT? Por favor, bota aí. Brazilian Legends Collection. NFT Clubhouse, né? NFT Clubhouse. Através uma empresa de fora que faz o trabalho. Uma novidade, né? Na verdade, nunca imaginaria que isso poderia estar acontecendo comigo, né? Atualmente, né? Claro que naquela época existiam aquelas figurinhas, né? E que a gente tinha nos álbuns, né? Não, sim. Mas a lógica é essa hoje mesmo. com toda a internet, né? Esse mundo digital, né? E globalizado que nós estamos vivendo, né? Então tem que estar atualizado, né? É o início ainda de um projeto, né? Essa é uma empresa inglesa que está chegando aí através de um grande amigo, o Emerson, né? Emerson Ferretti. E temos hoje aí o Prazo, o Aldair, o Lima. Tive a oportunidade de jogar com alguns jogadores também, né? Grandes jogadores por sinal. Através do Emerson, isso. Jogamos juntos aqui no Bahia, né? E hoje a gente está tendo essa oportunidade aí de estar nesse projeto, né? Confesso para vocês que não entendo muita coisa, mas assim, é um aprendizado, né? Uma coisa nova aí que a gente... Você só inovar, só como eu falei, como empreendedor, como pensando também do lado social, pensando no futuro das crianças, das pessoas, da formação, de tudo isso daí. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que é mais difícil, ser jogador ou empreendedor? Porque... Eu já não sei o que é mais difícil. Ser empreendedor, empreendedor e investidor, né? Jogar futebol é maravilha, cara. É mais difícil, né? Jogar futebol é bom demais. O de negócio é mais difícil. Tem que estar antenado, tem que estar ligado em tudo, né? Assim, eu sempre tive uma família muito ligada, né? Ao futebol e à minha carreira, né? Sim. Então, assim, eles sempre me deram a condição de que eu pensasse exclusivamente, enquanto eu estava jogando futebol, naquilo ali, né? Então... a minha preocupação era com o futebol, né? Meus pais sempre me acompanhando, me dando aquela condição, né? A minha família dentro de casa sempre tudo bem organizado. Então eu estava muito voltado para o futebol, né? Para o dia a dia, o treinamento. Então a concentração ali, foco total na minha profissão, né? E hoje aí podemos dizer, um grande número de negócios, né? Poxa. Então tem que estar antenado a tudo, né? E a maioria deles iniciando, né? No ramo, como eu falei, é claro que com pessoas ali que vão estar orientando, mas tem que estar muito mais antenado e realmente o trabalho é muito grande. Como eu falei, sua esposa, ela é cantora também, a Kalinha, né? O estilo musical, qual o estilo? Sertanejo? Kalinha é de Feira de Santana também, né? Nós nos conhecemos aí desde de infância, né? Isso é bonito. É uma mulher aí que vem me acompanhando desde o início da minha carreira. Que coisa bonita, bicho. Então a gente tem desde o início essa amizade, estamos casados. Tem quantos anos de casado? 18 anos. 18 anos. Rapaz, eu fiz 28. 28 de casado. É uma vida. É uma vida e é muito legal, rapaz. O que você está vivenciando também é muito importante para a estrutura da gente. Os projetos que a gente... Você cria, eu crio, nós criamos. Eu acho isso fundamental, né?
Poxa, parabéns. A Kaline fica convidada aí, viu, se quiser vir ao programa, apresentar o lado artístico. Nós temos aqui um estúdio também, tem a parte musical que eu faço também. Muito legal. Mas eu vou dizer uma coisa, foi um prazer entrevistá-lo, foi um prazer bater um papo contigo aqui, conhecer sua história é muito bonita, que muitos outros façam isso daí, que é fantástico, pô. É bonito, a nossa terra, não só a nossa terra, mas o Brasil precisa disso. Passamos agora recentemente por um processo de mudança de presidente, de tudo. Precisa de pessoas que realmente acreditem. Você vê que o Jorge não falou hora nenhuma, tá? De nada lá de fora, falou só daqui, do Brasil, da Bahia, Salvador, Feira de Santana. Quer dizer, olha que coisa bonita. Gente, eu vou dizer uma coisa, temos que bater palmas e palmas para Jorge Wagner. Jorge, muito obrigado, você é uma simpatia, uma pessoa agradável demais, o papo foi muito gostoso. Muito obrigado, bichão. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui contando e passando para vocês aí um pouquinho da minha história, né, não só no futebol, mas também na vida pessoal. Pô, coisa linda. E parabenizá-lo, né, também pelo programa. Nossa, né, obrigado. por essa equipe aí fantástica, maravilhosa. Eu tive a oportunidade aí de conhecer toda essa galera aí da produção também. Né, então, parabenizá-lo aí por tudo que vem fazendo. Obrigado. Esse foi o Fortuna Crítica de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Um grande beijo.